Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, quero falar com você aí que não conhece o meu trabalho, que não conhece o canal, que considere assistir esse vídeo. E se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, ativem as notificações do canal, caso vocês queiram recebê-las para ficar por dentro sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Quero pedir desculpas, pois estou gripada e minha voz está só por Deus. Mas não é por isso que eu vou deixar de trazer para vocês nossas histórias sobrenaturais. E esse aqui é mais um conto feito por Micaia. Loise sempre foi uma mulher de fé, daquelas que não perdem um culto e leva a Bíblia até para o mercado. Só que ela tinha um pequeno problema, era lobisomem. Um detalhe que ela tentava ignorar, mas a lua cheia insistia em lembrar. E para piorar, usava um aparelho nos dentes tão reluzente que quando se transformava, os caninos cresciam por cima do ferro, criando uma aberração de presas metálicas. Na vila onde morava, o povo já estava acostumado com os surtos dela. Durante o dia, era a irmã Loise que pregava contra os pecados e advertia sobre as armadilhas do diabo. De noite, quando a lua cheia subia no céu, virava uma fera dentuça, com a Bíblia ainda debaixo do braço, perseguindo os incrédulos. Mas Loise era tão religiosa que não se contentava em apenas frequentar a igreja. Ela apelava para tudo, pedia bênção para o padre, usava água benta, rezava o terço com as beatas, mas também ungia as portas da casa com óleo sagrado e se agarrava à fé protestante como se a salvação dela dependesse disso. Na noite da transformação, ela se preparava como quem se arma para ir para a guerra. Passava óleo ungido no focinho para ele brilhar mais que farol de caminhão. Ajoelhava-se, levantava as mãos e começava a orar. Os olhos fechados, a voz trêmula. Falava tudo enrolado, uma parte da reza e depois: me cobre, Senhor. Eu ouvi um amém. Os fiéis ao redor respondiam em coro: amém, sem nem imaginar que, dali a pouco, Loise estaria de quatro patas, peludas e com o dente metálico reluzindo ao luar. O pior acontecia quando ela batia a cabeça. Acontecia mais vezes do que devia, porque ela corria desembestada pela mata, sem enxergar muito por causa do cabelo na cara e dos óculos que não podia usar na forma de lobisomem. Bastava uma pancada mais forte em uma árvore e pronto. Esquecia-se que era crente e começava a cantar pontos de macumba, batendo no peito e rodando em transe. Laroyexu, abre os caminhos dessa lobisomem, berrava no meio do matagal, enquanto os fiéis que vinham rezar por ela saíam, correndo de medo. Certa noite, durante uma vigília, o pastor e um grupo de crentes se reuniram para fazer um círculo de oração na mata, tentando libertar Loise de sua maldição.
Cantavam hinos, brandavam salmos, mas esqueceram um pequeno detalhe. A lua cheia já estava brilhando no céu e Loise, tomada pelo instinto lupino, se transformou bem no meio do culto. O que se seguiu foi uma cena de caos absoluto. As beatas saíram correndo ladeira abaixo, rolando como melancias soltas em feira de domingo. O irmão José, que tentava fugir, tropeçou no próprio cajado e saiu capotando no meio do brejo. O pastor, desesperado, tentou se agarrar a um tronco, mas levou uma pancada da irmã Maristela, que vinha desgovernada morro abaixo, e os dois foram parar dentro do rio. No meio da confusão, Louise, ainda desnorteada, tropeçou e bateu a testa numa pedra. Parou, piscou os olhos e, como se estivesse em transe, ergueu as mãos e proclamou: Laroie, o caminho está aberto. Os crentes, que já estavam em desespero, deram um último grito e dispararam na direção oposta, atravessando cercas, pulando barrancos e até esquecendo os sapatos pelo caminho. O irmão Geraldo, na ânsia de escapar, pulou dentro de um chiqueiro, onde ficou atolado até o dia seguinte. O diácono Elias escalou um coqueiro e se recusou a descer até o nascer do sol. O pastor precisou de 3 dias para recuperar o fôlego de tanto que correu. No dia seguinte, Louise acordava sem lembrar de nada. Chegava na igreja com o seu terninho de evangélica, ajustava os óculos no nariz e perguntava: E então, irmãos, como foi a vigília de ontem? Mas o povo já tremia de medo e até os mais devotos começaram a sentar nas últimas cadeiras da igreja, bem longe dela. O problema é que a vila era pequena e os rumores voavam rápido. Não demorou para que começassem a espalhar que Louise era uma missionária de 2 mundos. Uma lobisomem endemoniada que carregava a Bíblia em uma mão e o despacho na outra. Mas Louise não fazia ideia disso. Continuava firme em sua fé, crente de que tudo estava nos conformes. Até o dia em que um grupo de beatas mais ousadas resolveu então confrontá-la. Armaram uma emboscada no meio do mato, esperando a lua cheia para pegá-la no flagra. E deu certo. Quando Louise apareceu, peluda, dentuça e com um aparelho metálico reluzindo ao luar, as beatas gritaram juntas: Sai desse corpo que não te pertence! Louise parou, coçou a cabeça e esbarrou numa árvore, o que significa outra pancada. De repente, seu olhar se iluminou, ela ergueu os braços e berrou: Laroie, o caminho está aberto. Foi o suficiente para dispersar as beatas, que correram para a cidade, derrubando terço, vela e até a cadeira de rodas da irmã Maristela. A irmã Joana, na pressa, esqueceu a peruca pendurada num galho. O diácono Elias, ainda traumatizado da última fuga, tentou escalar outro coqueiro, mas dessa vez caiu no meio de uma pocilga. E desde então, sempre que viam Louise passar, mesmo durante o dia,
benziam-se 3 vezes e atravessavam a rua. Mas Louise, alheia ao pavor coletivo, seguia firme, segurando sua Bíblia, sorrindo metálica e certa de que estava cumprindo a sua missão na terra, mesmo que, de vez em quando, uma pancada na cabeça a fizesse mudar de roteiro. Eita, por Micaia! Gente do céu! Uma loba muito doida! Gostei! E agora vamos para a próxima história de hoje? Olá, turma Lupina! Vamos para mais uma história verídica. Não aconteceu comigo, mas sim com a irmã da minha vizinha. Em uma noite de quaresma, a irmã da minha vizinha veio para a casa dela. A cidade em que moramos é uma cidade pequena. Deu um certo horário da noite e no bairro em que eu morava era um pouco parado. Onde hoje existe uma creche, muitas casas, padarias e mercados, antigamente, há uns 15 anos atrás, era um campo, pouquíssimas casas e do lado esquerdo uma fazendinha cercada de arames farpados e uma imensidão só de mato. Ao sair da casa da minha vizinha, a irmã dela acendeu um facho de fogo para ir embora. Ela tinha que passar por esse campo e não tinha iluminação. Por isso, ela usava um facho de fogo para iluminar o caminho dela. Nesse dia, ela indo embora, ela falou que quando estava perto da fazendinha, para ir em direção à sua residência, pulou um cachorro preto de olhos amarelos, rosnando e babando, com dentes enormes na frente dela. E ela gritou. Mas as poucas casas que tinham por ali, ninguém quis abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Aí ela disse que tacou o facho de fogo no pescoço do bicho e ficou segurando. Facho, para quem não sabe, acho que é uma tição de fogo que ela pegou no fogão de lenha, tá? Voltando aqui no relato, ela carcou a tição de fogo, né? E ficou segurando. E o bicho começou a gritar de dor e tafuiou lá para o meio do mato. E ela voltou correndo para trás, assustada. Me lembro que ela passou até mal, a ponto de ir parar no hospital com a pressão alta, de tanto medo que ela ficou nesse dia. E ela dormiu na casa da irmã. O dia amanheceu e ela levantava muito cedo. Mas nesse dia, ela foi embora, já era umas 10 horas da manhã. Pois, por causa do susto, ela não ficou bem, como eu já disse, né? Precisou até de hospital. Ela disse que, quando ia passando pelo campo, vinha um homem alto, conhecido como Bastiãozão. Ele passou por ela e deu bom dia, pois ele era conhecido. Quando ela olhou no pescoço dele, havia uma queimadura horrível, com marcas pretas de carvão, certamente do facho de fogo. Neste momento, eu que estava na padaria que tinha perto de casa, e ele entrou, eu observei mesmo que tinha uma grande queimadura no pescoço dele. O atendente conhecia ele e perguntou: "O que foi isso no pescoço, Bastiãozão?" E ele respondeu: "Eu fui pescar ontem e tomei umas cachaças. Cochilei e caí no resto da fogueira pequena que fiz. E um tição com brasa queimou meu pescoço. E como estava tarde, não fui ao hospital."
Depois ficamos sabendo que ele virava lobisomem e realmente ele era muito estranho. Alto, magro e amarelo. Só andava machucado. Depois de um tempo ele sumiu daqui. Não ouço mais falar dele. Não se sabe se está vivo. Mas aqui na cidade ele não mora mais. Eita, Bastiãozão lobisomem, hein, gente? Esse relato foi enviado anonimamente ao grupo Casos de Lobisomem do nosso amigo César, que além do grupo lá no Face, tem um canal aqui no YouTube, aqui na plataforma. E eu recomendo um canal muito bom, que é o Canal Fronteiras. E aí, aterrorizados? O que vocês fariam se desse de cara com um lobisomem? E pior, se você deixasse uma marca e o identificasse no outro dia, já pensou? Se você conhece histórias parecidas ou tenha passado por algo parecido, envie aqui para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu ficarei honrada em narrar por aqui para todos que por aqui passarem. Próximo relato: Perseguida por assombrações. Um caso de mediunidade involuntária. Meu nome é Kathleen e hoje tenho 40 anos. Sou judia e Kathleen em hebraico significa coroa de Cristo. Não a de espinhos, mas a coroa de Rei dos Judeus, que foi um rótulo imposto pelos judeus antigos, apesar de Jesus nunca mencioná-la. Desde pequena eu vejo coisas, sinto coisas e sonho com pessoas que eu nunca vi e lugares em que nunca estive. Ai, aterrorizados, me identifiquei. Prosseguindo. Na escola, durante o segundo grau, hoje ensino médio, nas aulas de História e Geografia, alguns lugares e episódios pareciam até que eu estava lá, entendo. A casa onde eu morava com os meus pais era assombrada, mas só eu sentia e via vultos, ouvia gargalhadas e não tinha ninguém por perto. Barulhos de objetos se movendo, que balançavam com as janelas fechadas. Aos 22 anos, eu fui morar com um namorado e o apartamento dele também era assombrado. Sentia as mesmas coisas que na casa dos meus pais. Num desentendimento, fui para um hotel simples, morei nele quase um ano e adivinha? Era assombrado. Eu via pessoas transparentes que apareciam e sumiam nos corredores. Até no meu quarto eu via. Sempre quando estou parada, esperando alguma coisa como um ônibus, consulta e outros chás de espera, vem na minha cabeça imagens desconhecidas de pessoas, lugares e episódios, como flashes incoerentes e desconexos. Quando a minha avó morreu, ao chegar no cemitério para o velório foi insuportável. Fora da capela, junto aos túmulos e galerias, diferente do silêncio esperado, havia uma algazarra generalizada. Pessoas de todo tipo e vestidas com roupas de épocas diferentes uma das outras. Algumas alheias, outras chorando e outras rindo sem parar. Todas pálidas e de um branco quase transparente. O problema era que eu ouvia tanto eles como os que estavam na capela. Foi uma zoeira total
me perturbando a ponto de não poder ficar até o enterro. Entretanto, não vi minha avó, além do corpo dela que estava lá. Nessas minhas coisas nunca houve previsões ou pressentimentos a pessoas alheias, nem a mim mesma, como também qualquer intuição relativa ao futuro. Andei pesquisando esse problema e procurando soluções religiosas. Não vou citar aqui credos religiosos onde não deu certo, porque isso é feio. Mas a explicação mais plausível e coerente que encontrei foi no Espiritismo. Eu nasci com o dom mediúnico involuntário. Esse dom não é igual a outros, permitia eu ver involuntariamente espíritos que vagavam. Minha avó, que eu não consegui ver em seu velório, foi porque ela não vagou, foi encaminhada, assim que sua vida cessou. Resolvi tomar os quase 20 passes recomendados e ouvir as palestras em sessões alternadas, de um dia sim e outro não, para abrandar as minhas coisas e até mesmo dominá-las, né? Após esse período, que realmente abrandaram aqueles problemas, decidi ficar neutra em assuntos doutrinários religiosos, inclusive da minha raça, tornando-me gótica até os dias de hoje. Recomendo para quem tem os mesmos problemas que eu tive procurar uma casa espírita, seja de qualquer vertente, e siga as orientações. Atenciosamente, Kathleen. Considerações. Gótico é um adjetivo que designa o que é proveniente e relativo, criado ou usados pelos godos, o povo germânico. O termo ganhou também a conotação de duro ou bárbaro, e desde o século XVIII também é usado para se referir a coisas diferentes, distintas e excêntricas. Uma pessoa gótica é alguém que se identifica com a subcultura gótica, que é uma subcultura musical, artística e de estilo de vida. A subcultura gótica é laica, ou seja, é neutra a qualquer religião. É comum as pessoas de fora da subcultura pensarem que os góticos estão diretamente ligados ao esoterismo, anticristianismo e satanismo, sendo tal afirmação uma ideia equivocada. Os góticos são pessoas atraídas pelo mórbido e que convive com o que a psicologia transcendental chama de sombra da personalidade, que são aspectos ocultos e escuros do indivíduo. Está relacionado com a tristeza e o autossadismo. A subcultura gótica defende a individualidade, a liberdade de expressão e o laicismo. Os góticos também compartilham uma paixão pelo som e uma nova atitude diante do mundo. Atitudes góticas: caminhar à noite em cemitérios, ir a bares, boates decorados com objetos relacionados à tortura e à morte. Expressar o que sente com relação à existência, prezar pela individualidade, prezar pela liberdade de expressão, prezar pelo laicismo. Laicismo. O secularismo francês, laicismo ou laicidade, é um princípio político que rejeita a influência da Igreja na esfera pública do Estado,
considerando que os assuntos religiosos devem pertencer somente à esfera privada do indivíduo. Fonte: artigo do periódico A Mediunidade, março de 2025, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Postado por Sérgio Gitel. Aterrorizados, Sérgio Gitel sempre trazendo esses conteúdos espíritas para maior conhecimento nosso, né? Lembrando que o canal não está aqui para mudar a religiosidade, nem a fé, nem as crenças de ninguém. Aqui é um canal de relatos e contos sobrenaturais e é isso que eu trago aqui. Apesar de eu ter uma visão espírita igual à do Sérgio Gitel, o intuito do canal não é mudar a fé de ninguém. Eu achei muito interessante que várias pessoas afloram dons, né, de mediunidade. E a dela eu achei interessante, porque é involuntária. Ela só vê almas que estão penando, que não foram, né, não seguiram em frente. É bem interessante. Vocês já ouviram algo parecido? Gente, desculpa, eu tô fazendo o maior esforço aqui para gravar esse vídeo, tá? Minha voz tá uma porcaria. Eu gravo 3 minutos, tomo água, faço gargarejo e volto aqui. Mas assim a gente vai indo até essa gripe, ó, ir embora. Bem, se você ficou até o final do vídeo e gostou, considere se inscrever no canal. Vem para minha alcateia você também, vem. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar aquele like maroto, sabe? Sem compartilhar o vídeo com mais pessoas e ativar as notificações do canal. Isso ajuda e muito, gente. Quero agradecer os super stickers de ontem da nossa querida bruxinha Bayomi. Valeu, querida! Também quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E deixa aí seu comentário, ele é muito importante para mim. Meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Espero que com a voz um pouquinho melhor, não é? Fui!